Estimados telespectadores, saudações! Cá estamos para mais uma edição do Jornal da Malta. Olá, Etelvina. Olá, Evaristo. Olá, caro telespectador. Sejam todos bem-vindos. Na edição de hoje vamos falar daqueles que lutam por uma causa e se distinguem numa sociedade, os heróis moçambicanos. Para além disso, falaremos também da resistência a antibióticos. Ainda de uma associação criada por jovens e que, através de fundos próprios, ajuda pessoas com deficiência física. Estas e outras matérias aqui no Jornal da Malta. Fique ligado nos próximos 30 minutos. Olá mais uma vez! Evaristo, quem é teu herói? Na verdade, é uma heroína, a minha mãe. Ser herói é lutar por uma causa e fazer a diferença dentro de uma sociedade. Celebra-se 3 de fevereiro, Dia Nacional dos Heróis. Conheça os heróis anónimos que fazem a diferença dentro do teu bairro, comunidade e no país. Ontem foram as armas que gravaram na alma e na história do país. Os homens e mulheres que perfilaram na longa e gloriosa lista de heróis moçambicanos. Por quê? Porque as flechas de Maguiguana, Ngungunyana ou mesmo Mozilla e todo o seu povo perfuraram ferozmente o invasor do Império de Gaza. Por quê? Porque as balas, bazucas, minas e nem as granadas impediram Eduardo Chivambo Mondlane ou simplesmente Chitango de esboçar um país unido e livre das amarras coloniais. Hoje, as guerras fazem parte de um passado histórico e, mesmo assim, os heróis continuam surgindo um atrás do outro. Os heróis de hoje são anônimos e já não pegam em armas. Mesmo assim, travam duras batalhas diárias buscando ajudar o mundo a ultrapassar as suas dificuldades. Dentre as dificuldades estão os problemas ambientais, uma batalha que Moçambique ainda trava timidamente. Mas já existem bons exemplos de pessoas que dão corpo ao manifesto para reduzir a poluição ambiental. Eu assumi este trabalho como um estilo de vida, porque isto é muito além de simples campanha, muito além de simples ativismo. É coisa que eu vivo e vivencio todos os dias. E nós queremos fazer muito mais do que estamos a fazer. Nós queremos educar, nós queremos levar essas informações para muito mais do que nós fazemos agora. Mas se não tiver condição financeira para que isso aconteça, já tem a primeira barreira. Na inserção da informação também, o acesso a espaço para poder divulgar esse tipo de iniciativa é um problema. Ter financiamento para que essas iniciativas possam acontecer é outro problema. Então, também ter estas iniciativas abraçadas pelo órgão que responde nesta área também é um problema. No dia a dia eu me considero uma heroína. Na luta que eu travo pelo meio ambiente, eu me considero uma heroína por estar a conseguir, no final do dia eu percebo que eu estou a conseguir alguma coisa. E o meu herói, acho que é fácil de entender pelo meu pai. Ele está tatuado aqui por algum motivo. Porque ela é uma pessoa que eu considero o meu herói de vida. Pela forma que ele conseguiu gerir a sua vida, pela forma que ele educou os filhos. Ele não tinha condições financeiras nenhuma, ele podia abdicar de todas as outras coisas, podia faltar tudo em casa, mas não, em nenhum momento ele deixava faltar cadernos. A minha heroína é minha mãe, porque desde cedo ela acorda a pensar em nós, acorda cedo, vai para o zipeto para nos sustentar, para nos ver bem na vida. Entre os heróis sem rosto está a tia Tuaíra, como é carinhosamente tratada no bairro de Inhaboi. Tuaíra Zacarias Bacar, de nome completo, é vendedeira desde 1994. Inicialmente vendia cocos, mas nos dias atuais é vendendo verdura e amendoim que consegue o dinheiro que alimenta os 5 filhos. Mesmo fica 4 horas na zipeto, na folha lambó, folha lancacá.
Ni guvanti nyangana ni wena tona lenso kuma 7 horas mina já no buya ezimpeni ni sungula ku xavisa hi ma 7 tani ma 8 horas ate loko mina ku ni hanya ke ku xavisa le ni susa mali yo leya ni xavisaka le ni nyika xikolo kumbe mavabyi ani mavabyi na kota ku susa koleko ka leswi ni xavisaka ni mu teka ni famba na xipiritani ni xava mimirhi mali ya ku xavisa ku xava sabangu loko u tshama ka nkama wa swoswi hambi wo va ni nuna lwa holaka masenge 200 milhões loko hanye ku tshama a xikona u ya ncaka xona hi muholo wa swoswi. Que a Tuaíra é casada e ela revela que é o marido a quem ela considera seu herói. A ni tekile yena ni swi enteraka ka hinkwaswo leswi ni swi lava ku swi tirha yena a fanele ku swi a swi sustentara a amukela swikarhati swa mina a swi tendera a hlayisa mina a tlhela a hlayisa ni vana va yena. Pela história, pela nacionalidade, pelos feitos ou pelas atividades, os critérios para se considerar herói estão cada vez mais diferenciados para estes entrevistados. O que significa ser um herói para ti? Herói, para mim, significa uma pessoa com uma coragem suficiente para arriscar por uma determinada sociedade. É alguém que luta pela causa justa. Nesse caso, luta não só pensando em ti, mas também nos outros. Herói, acho que é alguém que motiva, alguém que inspirou muita gente, alguém que fez algo pela nação. Ser um herói significa muita coisa. Todos nós somos heróis nas nossas famílias, no país inteiro. Para mim, ser herói é fazer algo que tu acreditas e que pode ter um impacto na vida das outras pessoas. Para mim, um herói seria quem faz algo, né? Que não espera algo, sei lá, como é que é, algo de valor, como um retorno daquilo que ele fez. É lutar por uma causa sem olharmos para as consequências. É abraçarmos uma causa nobre para saber que o trem ficará melhor, ficará bem. Ajudar o próximo sem esperar nada em troca. Ser herói é fazer algo especial, diferente, que tem como prioridade a vida das outras pessoas. Identifica um herói. Samora Moisés Machel. Acredito que Samora Machel é um exemplo muito bom de um herói. Samora Machel. Eu, pessoalmente, sou um herói. O Eduardo Mondlane, para mim, foi o herói, o maior dos heróis. Eduardo Mondlane foi um grande herói. Ele conseguiu, fora do país, mostrar o que são os moçambicanos, né? Samora Moisés Machel. Josina Machel foi uma heroína. E de 3 de fevereiro. 3 de fevereiro. Ei, eu esqueci. 3 de fevereiro significa... Pá, não falhar 3 de fevereiro, dia... É o dia dos heróis moçambicanos. Sim, é o dia da morte do Eduardo Mondlane. 3 de fevereiro significa Dia dos Heróis. Dia dos Heróis Moçambicanos. Depois de falarmos de heróis anónimos, vamos a um breve intervalo e voltamos já. Saúde, educação, tecnologia, cultura, desporto, meio ambiente e reportagens especiais. Bem-vindos ao Jornal do Media Lab. Jornalismo feito por jovens para o público jovem. Media Lab, o laboratório de jornalismo aqui na sua STV. Bem-vindos ao segundo bloco do nosso jornal. Grupo de jovens cria uma associação e, através de fundos próprios, ajuda pessoas desfavorecidas. Veja a seguir. Com vista a ajudar pessoas em situação de vulnerabilidade, surge a Associação para o Desenvolvimento da Mulher e Criança, a ADMC, criada por um grupo de jovens residentes no bairro Luís Cabral, que desde 2016 apoiaram 22 mulheres e crianças deficientes através de fundos próprios. A Associação para o Desenvolvimento da Mulher e Crianças Vulneráveis surge num contexto em que constatou que existe elevado índice de pessoas vulneráveis no seio da comunidade. O apoio a crianças deficientes
Depende das necessidades que nós constatamos no terreno. Mas, de forma geral, posso avançar que nós apoiamos essas famílias em cadeiras de rodas, cestas básicas e recursos financeiros para assegurar o seu dia a dia. Héctor faz parte de um dos beneficiários da associação. Uma criança que aos 7 anos de idade adquiriu uma deficiência física que contraiu os seus membros superiores e inferiores, ficando impossibilitado de locomover-se. As limitações físicas comprometeram o ritmo da sua vida, pois, devido à falta de condições para a compra de uma cadeira de rodas, ele parou de ir à escola. Foi através da ajuda da associação que a mãe de Héctor recebeu uma cadeira de rodas para facilitar a sua locomoção e uma cesta básica para melhorar a sua dieta. O trabalho da associação não limita-se apenas em doações. Os ativistas criam condições para continuar a dar assistência aos seus beneficiários. E com Héctor não foi diferente. Depois de termos ajudado a família do Héctor, demos uma assistência psicossocial ao Héctor, à sua família. Oferecemos-lhe uma cadeira de roda e com a cadeira de roda podemos fazer uma avaliação do seu desenvolvimento escolar e o seu dia a dia. A força de vontade acompanha o trabalho destes jovens que incansavelmente vão de porta a porta ajudar todas as pessoas que precisam de um apoio. Mas durante as atividades, algumas dificuldades interferem na qualidade do trabalho. O primeiro desafio é a questão dos fundos. Se nós não temos, até então não temos nenhum apoio de uma organização, é questão de financiamento. Quando nós irmos ao campo, nós usamos os próprios fundos, que são os fundos vindos dos próprios membros associados e algumas pessoas daqui da zona que simpatizam com a nossa causa. Meio a tantos desafios, no final do dia, é visível no rosto de cada um dos ativistas a alegria de ter ajudado a fazer a diferença na vida de várias famílias. Conhece a história de uma mulher residente no bairro de Maguanine que transformou a sua casa num abrigo de crianças abandonadas. É no bairro de Maguanine que encontramos Dona Julieta, uma mulher que viu sua casa se tornar um abrigo de crianças abandonadas. A maior parte delas foi-lhe entregue pelas autoridades do bairro para cuidados enquanto procuravam pelos parentes. Então, o vai rolar na lava vai tisala, vai ter que não vai ser uma poesia. Ama poesia não vai kufamba vai cuidar na la louco, melela família. E também vai ter que agora nzangano com uma família lá. Há 25 anos que Dona Julieta abriga menores. A procura pelos familiares nunca teve resultados. A primeira criança que acolheu tinha 7 anos e hoje encontra-se com 32. Atualmente, 26 crianças estão sob seus cuidados. Desempregada e sem condições financeiras, revela as dificuldades que enfrenta para cuidar dos menores. Madlele, mayambalele, madonzele akona a escola, xanikaratele, eu Maria tinha 11 anos quando veio de Inhambane para Maputo a convite da sua tia para ajudar a cuidar dos seus filhos. Cansada de maus tratos que sofria, quis voltar para casa e, sem condições, viu-se obrigada a morar na rua. Pouco tempo depois, foi acolhida pela Dona Julieta. Ela era chata, não comprava roupas para mim, não cuidava bem de mim. Depois eu disse que quero ir para casa, ela não aceitou, não me deu dinheiro. Disse para eu trabalhar, para eu ter dinheiro para voltar para cá. Depois eu vim para cá de vovó Jota, comecei a viver aqui. Assim como Maria, Maida veio de Inhambane a Maputo a convite dos tios, mas expulsaram-na de casa ainda cedo. Encontrou refúgio em casa da senhora Julieta. Mandaram embora que estava me cobrar dinheiro para pagar água quando eu não estava a trabalhar. Diferente de Maria e Maida, Bernardo vive com Dona Julieta desde que foi encontrado numa lixeira na cidade de Maputo. Seu maior desejo hoje é conhecer seus familiares. Gostaria de encontrar minha família, ficamos juntos. Um dia apareceram meu pai, quando Dona Julieta não estava viajando para África do Sul. Depois disseram que é para voltar de novo, mas não chegaram de voltar, era 2009. Algo em comum une os adolescentes, a vontade de realizar seus sonhos
e de voltar à escola. O meu sonho é estudar. Eu quero estudar, depois trabalhar, apanhar minha casa. O meu sonho é de ser eletricista. Divina, já ouviste falar da linha Fala Crianças? Bem, já ouvi falar sim, mas não sei do que se trata exatamente. Trata-se de uma linha de emergência que recebe denúncias de violações de direitos da criança e encaminha às instituições de direito. A cada minuto o telefone toca. Do outro lado da linha são crianças pedindo socorro e clamando pelos seus direitos. Esta é a dinâmica que caracteriza o 116, uma linha de emergência que foi criada com o objetivo de ouvir as crianças para que através de suas vozes possam ser capazes de transformar o mundo e gozar dos seus direitos. A linha Fala Criança é uma instituição que trabalha na área da proteção dos direitos das crianças. Então, nós recebemos aqui vários casos. Então, dependendo de cada caso, há casos de aconselhamento, às vezes as crianças ligam, as pessoas ligam porque tem uma dúvida, tem uma preocupação. Então, a gente esclarece essa dúvida ou preocupação. Se tem um caso, a gente procura saber quais são esses casos, dependendo do tipo de caso, a gente vai orientando. As denúncias são diversificadas, desde violações sexuais, maus tratos, acesso à educação e alimentação. E por vezes as chamadas chegam a ser agressivas, o que exige das conselheiras muito preparo psicológico. Às vezes há crianças que ligam para insultar. E nós temos que ter muita paciência, porque às vezes por trás daquele comportamento dessa criança, essa criança pode estar a passar por alguma dificuldade. Então temos que ter aquela calma de conversar e fazer aconselhamento. E muitas das vezes depois a criança começa a contar o que é que está a passar e que a gente vai descobrir que é uma criança se calhar que está a sofrer violência psicológica ou física ou sexual dentro da família. A linha Fala Criança surge em resposta à recomendação das Nações Unidas e visa proteger os direitos da criança e encaminhar as suas aflições para o governo e outras entidades de direito. E é interesse da linha saber como é que foi todo esse processo, qual foi o desfecho. Primeiro, o bem-estar da criança foi salvaguardado. Depois, em relação à perpetradora, a pessoa que violou a criança, como é que ficou. Então, é este retorno que tem faltado à linha. Então, nós recebemos apenas números, mas depois fica difícil saber o que é que foi feito para o bem-estar desta criança. Desde a sua criação em 2009 até 2017, a linha já recebeu 1.606.260 chamadas, das quais 6.605 são de violações dos direitos da criança, tipificados da seguinte forma: violação sexual, 970 casos; violação física, 1.031 casos; negligência, 1.127. Só em 2017, a linha Fala Criança recebeu 150.921 chamadas, onde 762 são denúncias de violações. Estes números retratam a triste realidade de diversas crianças que têm os seus sonhos obstruídos. Grande parte destes casos são da província de Maputo, devido à falta de conhecimento e dificuldades de acesso aos meios de comunicação noutros pontos do país. É reconhecendo esta dificuldade que a linha Fala Criança implementou as caixas de reclamação em algumas escolas. Mas antes da sua instalação, nós capacitamos os membros do Conselho de Escolas, os membros do Comitê Comunitário de Proteção à Criança, para a gestão daquela informação que será depositada aí nas caixas. Dados avançados pelo Unicef apontam que entre 2015 e 2017, em Moçambique, 55 mil crianças portadoras do HIV/SIDA sofrem dificuldades. Face a essa situação, o Centro de Apoio do Hospital Carmelo de Chocó apoia crianças que vivem nesta realidade. É momento de conferirmos o nosso segundo intervalo. Não saia daí! Saúde, educação, tecnologia, cultura, desporto, meio ambiente e reportagens especiais. Bem-vindos ao Jornal do Media Lab. Jornalismo feito por jovens para o público jovem. Media Lab, o laboratório de jornalismo aqui na sua STV. De volta à terceira e última parte do Jornal da Malta. Educação ambiental e limpeza do planeta são as principais atividades do movimento Let's Do It, organização internacional que começou a atuar em Moçambique este ano. Saiba mais na entrevista a seguir.
Olá malta, sejam bem-vindos ao espaço de entrevista do nosso programa. Para a edição de hoje teremos como convidado Osvaldo Ico. Olá Osvaldo. Olá Tonelga. Osvaldo faz parte da coordenação da Let's Do It, que é um movimento internacional que visa promover a educação ambiental e a limpeza do planeta. Osvaldo, como é que Moçambique começa a fazer parte do movimento Let's Do It? Desde já importa dizer que Let's Do It é um movimento cívico, pacífico, de cooperação entre os povos, que promove a limpeza e a participação de todo cidadão, organizações a nível comunitário, a nível de espaços públicos, de tal modo que haja uma educação ambiental. Moçambique começa a fazer parte da Let's Do It em 2018, será a primeira campanha em que Moçambique participa. Pois é. Quais são as estratégias que estão a ser usadas para conseguir convidar mais pessoas a fazerem parte do movimento? Estamos a trabalhar com páginas de Facebook, estamos a trabalhar com o WhatsApp, estamos a trabalhar com a mídia, neste caso também a entrevista faz parte dessas estratégias, como também temos outros mecanismos, que é a produção de músicas, vamos produzir músicas relacionadas com a educação ambiental, vamos também intervir na área da literatura, vamos intervir na área do desporto, vamos intervir a nível de questões ligadas a qualquer área possível em que há lá um ser humano, há lá uma atividade que visa a limpeza, nós vamos usar esses meios, não nos limitamos só às redes sociais. Como é que o projeto pretende lidar com a diferença de resíduos que são produzidos em Moçambique? Por exemplo, os resíduos do bairro de Chomarchilde são diferentes do bairro de Mafalala. Como é que o projeto pretende lidar com isso? O objetivo da nossa campanha como o efeito final é tirar o lixo, mas durante o processo também criar maneiras de sensibilizar, educar e mobilizar e transmitir uma consciência sobre qual é a importância do lixo, porque o lixo tem importância. Então nós aqui também pretendemos trabalhar com certas instituições que lidam com a reciclagem, porque no dia da coleta, ao invés de deitar um lixo que pode ser reutilizado, que constitui um desperdício, eles podem usar este lixo. E também, desta forma, pretendemos transmitir essa ideia de selecionar o lixo para facilitar o uso dos contentores, porque nota-se que os contentores não conseguem suportar os utentes. Há muitos exemplos que nós podemos lidar com eles, que os números dos contentores são insignificantes para poder resolver este problema. Pois é, porque o planeta é nosso e todos nós fazemos parte dele. Como é que a malta pode fazer para se inserir no Let's Do It? Então, existe a coordenação global e também existe a coordenação a nível do bairro, e as pessoas podem ser voluntários a nível do bairro. Para tal, requer acessar, hoje depois vamos deixar aqui contatos que podem ajudar, que é 84-83-96-307. Como também pode usar as nossas páginas de Facebook, eu sou Osvaldo Ico MC, pode usar, como também pode procurar o Carlos Serra, pode procurar a Diana NC, o Tarmamad, Edilson Titos e Yuri Fumo, podem ajudar muito a endereçar as pessoas a chegarem ao Let's Do It. Pois é isso mesmo, Osvaldo. Para todo mundo que está em casa, nós todos devemos abraçar essa causa, porque é nossa responsabilidade limpar o local onde nós estamos. Let's do it! Tchau e até a próxima! Sabia que a automedicação é um dos fatores que contribui para a resistência a antibióticos? Confira na matéria a seguir. A resistência a antibióticos é a capacidade de um micróbio ou bactéria resistir aos efeitos da medicação utilizada para tratá-los. Quitéria tem 30 anos de idade. Foi diagnosticada com tuberculose em 2010. Há 5 anos, o seu organismo desenvolveu resistência a antibióticos usados para tratar a tuberculose. Internada há 5 meses no Hospital Geral da Machava, conta como tudo começou. Eu fui a 1º de maio, fui fazer consulta. Lá, então, foi através de um raio-x que os enfermeiros têm que tomar, a partir de hoje, tens que tomar comprimido de tuberculose. Aparentemente eu estava a melhorar, eu estava bem. Comecei de novo a sentir-me mal, voltei ao hospital, acusou de novo tuberculose.
Fiz o primeiro tratamento fiz na Plana Caniço, o segundo também foi na Plana Caniço. O terceiro já por vergonha, né? Eu disse, não, deixa lá ir para 1º de maio. Fui para 1º de maio, fiz lá o terceiro. De novo, o quarto, acho que fiz lá também. E lá também voltei de novo para a Plana Caniço. Até que a enfermeira Palmira disse, Quitéria, toda tuberculose não passa por quê? Porque eu ficava envergonhada, porque pensavam que eu não tomava medicação. Até pessoas diziam, você deve comprimidos. O organismo desenvolve resistência aos antibióticos quando consumimos medicamentos sem prescrição médica, não tomamos os antibióticos na hora recomendada pelo médico, não terminamos a medicação e ingerimos bebidas alcoólicas durante a medicação. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, a resistência a antibióticos causa a morte de 700 mil pessoas por ano em todo o mundo. Em Moçambique, esta anomalia é frequente em doenças como tuberculose, malária, HIV-Sida, infecções pulmonares agudas e diarreias. A busca pela satisfação profissional e independência financeira tem motivado várias mulheres a enfrentarem o mundo empresarial. Conhece a Femtech, um programa de formação e mentoria destinado a mulheres empreendedoras. Artesanato, corte e costura, floricultura, decoração. A presença de mulheres no mundo dos negócios aumenta ao longo dos anos. A vontade de crescer profissionalmente e ganhar independência financeira fez com que Sara e Tatiana implementassem desde 2014 o Femtech, um programa de formação e mentoria dirigido por mulheres para mulheres. Muita vontade nossa de querermos transformar o país, de querer desenvolvê-lo e de percebermos que para isso precisávamos que as pessoas entendessem que são capazes de fazer coisas e terem os recursos para os fazer. O programa tem a duração de 3 a 6 meses. Inclui 3 workshops e mentoria individual. O Femtech cobre áreas como avaliação de competências empreendedoras e desenvolvimento de ideias inovadoras. Em janeiro deste ano, graduou 15 mulheres em Moçambique. A experiência de participar nesta formação foi muito rica. Eu faço a gestão do escritório, sou formada em engenharia civil e interessava-nos trazer um pouco do know-how de empreendedorismo para o nosso negócio, porque estamos num mercado cada vez mais competitivo, então queríamos também ter mais noções sobre a estratégia a aplicar no nosso negócio. Aprendi a ganhar autoestima e a saber que realmente era importante aquilo que eu fazia. E hoje já tenho a empresa, este é o 2º ano e sinto que estamos a crescer. Agora é aproveitar todas aquelas lições que foram passadas ao longo dos workshops. Também é oportunidade de estar exposto a várias pessoas. Femtech, uma solução prática para o crescimento de uma nova geração de mulheres empreendedoras, já capacitou mais de 100 mulheres que, depois da formação, passaram a fazer parte da rede de mulheres empreendedoras que partilha ideias e informações. Implementou-se o programa em 4 países desde 2008, Moçambique, Namíbia, Tanzânia e África do Sul. Na cultura, o Museu Nacional de Arte, Musarte, recebe anualmente cerca de 3.000 visitantes que procuram ver obras de vários artistas moçambicanos. Veja a seguir. Desde o tempo longínquo, lá no tempo da Guerra Civil, foi utilizado como armazém de todos os arquivos da cidade de Maputo. Só a partir de 1986 que o Museu Nacional da Arte foi legalizado para colecionar as mais belas artes e preservar a cultura nacional. A cultura é vasta, não é? E uma das grandes valores que a cultura moçambicana tem é as artes plásticas, o artesanato, as artes visuais, acima de tudo. Várias obras são expostas no Museu Nacional da Arte, sendo eles de artistas consagrados e obras que refletem a identidade cultural do país, em traços de madeira, pincel, tinta e óleo, como refletem as telas do Malangatana, do Naguibe, da Albertina e de muitos outros artistas nacionais.
para estar exposto aqui, naturalmente, tem muito a ver com a carreira do próprio artista. Nós temos aqui objetos de artistas jovens que talvez não tenham assim um percurso longo, consolidado, mas não estão presentes na exposição permanente, mas estão presentes na nossa coleção, nas nossas reservas. Mais de 3.000 visitantes entram no Museu Nacional e muitos artistas têm dado o seu máximo para que as suas obras estejam no museu. Mas o amor à arte e a vontade de levar a cultura está muito além de simples pedaços de madeira. Porque a arte é que nem música, a esculpir é que nem fazer música. Exprime aquilo que um músico pode exprimir, na arte também nós exprimimos o mesmo. Então a pessoa aparece, vem conviver, vem viver o que é isso, não só acompanhar de longe, ou nas revistas, ou nas televisões, não, deviam aproximar, viver o que é isso, o que a gente faz, o que acontece ali assim, como é que são feitas as coisas, né? Compreender o que é arte na essência. Oh, Evaristo, infelizmente chegamos ao fim do nosso programa. Sério? E Telvina, pensei que fosse chamar uma outra peça. Não, Evaristo. E quanto a si, telespectador, foi um enorme prazer trabalhar para si. O nosso muito obrigado pela companhia, mas não se esqueça que pode acompanhar as nossas notícias através de redes sociais. Estamos a falar de YouTube, Twitter, Facebook e através do WhatsApp pelo número que passa na sua tela. Tchau!